A Revampify nos últimos 16 meses construiu e implementou mais do que 20 sistemas de inteligência artificial em empresas como a tua. Consultámos e aconselhámos mais do que 100 empresas em mercados internacionais e investimos mais do que 2.000 horas a construir sistemas de inteligência artificial. E neste vídeo eu vou partilhar contigo as 3 lições mais importantes que eu aprendi nesta jornada, para que tu não precises de investir as mesmas 2.000 horas que nós investimos, de forma a conseguires implementar e integrar esta nova tecnologia no teu negócio, de forma a escalá-lo de uma maneira sustentável e previsível, de forma a percebermos a melhor maneira de implementar a inteligência artificial com os processos atuais do negócio, de forma a conseguir combiná-los e, dessa forma, criar uma dinâmica mais eficaz que envolva menos tempo do humano, permitindo fazer atividades que têm mais retorno para a empresa. Temos que entender primeiro a dinâmica entre os dois, ou seja, entre a inteligência artificial e entre humanos. O que é que um deve fazer, o que é que o outro não deve fazer. Para isto, a analogia que eu gosto sempre de dar, seja a novos clientes cujos quais nós estamos a diagnosticar a situação atual do seu negócio, ou a membros da nossa equipa técnica que nós temos que formar e fazê-los entender porque é que nós construímos as soluções que construímos e com que objetivo final nos negócios, que impacto é que vai ter, temos que perceber uma coisa fundamental, que é a inteligência artificial não vai fazer nada de que um humano não consiga fazer. Porquê? Algumas informações têm de ser passadas para conseguirem compreender este ponto. Que a inteligência artificial foi criada por humanos, ok? Até este momento, a inteligência artificial não é criada por outra inteligência artificial. Foi e continua a ser desenvolvida por humanos. Logo, faz sentido que algo que foi criado por humanos não conseguirá fazer algo que humanos não conseguem fazer. Vou dar um exemplo. Imagina que tu és o novo colaborador na minha empresa e o teu trabalho vai ser seres o gerente de marketing, ok? E eu quero te ensinar como criar uma sequência pós-webinar para as pessoas que não comprarem serem relembradas do que foi falado do webinar e da oferta e do produto que está a ser puxado, digamos, pela empresa em questão. Tu, como júnior e como pessoa nova na empresa, não vais saber criar esta sequência. Se eu não te souber a ti explicar, ensinar e formar como criar essa sequência de e-mails, tu pura e simplesmente não o conseguirás fazer, ok? E na inteligência artificial é exatamente o mesmo. Temos aqui a inteligência artificial, digamos o ChatGPT, que é um cérebro, que é um organismo novo que não tem informação nenhuma, foi dada bastante informação, toda a informação que está disponível na internet, mas depois tem que haver alguém, neste caso os humanos, que, ok, tu és este cérebro, tu tens esta informação, eis como eu quero que tu aprendas a associar esta informação com outra informação de forma a criar um novo conhecimento. E depois nós, como especialistas de inteligência artificial, o nosso trabalho é reconhecer que informação é que este cérebro, o ChatGPT, já tem e conseguir direcioná-la da melhor forma possível. Continuando neste exemplo dos e-mails, se eu manualmente não souber criar uma sequência de e-mails, eu não vou conseguir criar um prompt ou uma automação com o ChatGPT que crie uma sequência de e-mails. E faz sentido. Se eu não sei fazer o processo manual e se eu não sei explicar, eu não vou conseguir pedir a uma pessoa que tem, digamos, a mesma informação quanto eu que o faça. Agora tu podes perguntar, mas se eu for ao ChatGPT e lhe pedir, ChatGPT, escreve-me por favor uma sequência de e-mails para webinars para pessoas que não compraram. Ele vai-te escrever a tal sequência, ok? E tu podes pegar nessa sequência e implementá-la amanhã. Mas a questão é que essa sequência vai ser criada com base em informação superficial e com técnicas superficiais. Porquê? Se vocês forem pesquisar, por exemplo, no Google, como escrever uma sequência de e-mails pós-webinar, vais ver que os conselhos e os exemplos que são dados são de sequências que não convertem, porque se convertessem não estavam a ser divulgadas de graça na internet. No final do dia, business é uma competição, ok? Se eu tiver um ângulo que eu sei que está a funcionar bastante vezes melhor do que atualmente é praticado no mercado, eu não vou para o LinkedIn ou para o Google escrever este é o ângulo que tu tens que usar de forma aos teus e-mails funcionarem. Não, porque eu sei que há um mercado limitado, eu sei que tenho um ângulo que funciona e eu quero explorar esse ângulo ao máximo possível antes de ir divulgar com o público.
Isto não significa que no back-end nós não partilhemos com parceiros e clientes, porque o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. E isto não é um clichê, é verdadeiramente a única maneira de crescer em negócio. Porque se tu não estiveres a resolver um problema a alguém e verdadeiramente resolver o problema, tu nunca vais conseguir escalar, porque vais estar sempre dependente de promessas que no final do dia não vais conseguir cumprir, as pessoas vão começar a saber e a tua reputação no mercado e credibilidade, que no final do dia é a única coisa que nós temos, não vai ser a necessária, de forma a as pessoas te confiarem em ti para resolveres os problemas deles. Portanto, ignorando o mini desvio que fizemos aqui pelo meio, o fundamento número 1 que tem de ser entendido é: se a empresa ou a pessoa não sabe fazer o processo manual e não faz o processo de uma qualidade que verdadeiramente atinge o resultado desejado, nenhuma automação e nenhum prompt do ChatGPT vai fazer com que esse processo passe a funcionar, ok? Apenas vão começar a escalar coisas que não funcionam. Do género, eu posso criar um prompt ou uma automação que cria 10 e-mails para uma newsletter, mas se eu manualmente nunca tiver enviado um e-mail de uma newsletter que tenha convertido e tenha entendido o que é que funciona, testado subject lines, testado começar com uma história versus começar com uma questão, eu até posso criar 10 e-mails em 2 minutos, mas nenhum desses e-mails vai converter. Porquê? Porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho a skill de forma a criar esses e-mails. E se eu não tenho essa skill manualmente, também não vou ter essa skill automaticamente. O segundo princípio que nós aprendemos nestes últimos 16 meses é que se o que tu constróis através de inteligência artificial, automações, prompts de ChatGPT, o que for, se não for mais fácil de usar do que o processo atual, as pessoas pura e simplesmente não vão usar. E pensemos, se uma pessoa demora 5 minutos a atualizar o CRM diariamente e tu crias uma automação ou um sistema de inteligência artificial que faz o mesmo, mas que requer 4 minutos e meio do tempo manual da pessoa, não vai ser uma automação e não vai ser um sistema que long term vai ser sustentável. Porque tem que haver uma adaptação, ok? A pessoa neste momento faz de uma forma e está a ser requerida que seja feita de outra forma, mas a redução do tempo é apenas 30 segundos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos analisar casos em que o processo esteja a demorar 1 hora e que nós consigamos reduzir para 5, 4, 3 minutos. E vou-vos dar um exemplo. Um dos nossos maiores parceiros em Portugal é uma consultoria de vendas e parte do seu serviço eles têm que entregar tanto cópia de anúncios como cópia de e-mails para os clientes deles. E eles estavam a fazer este processo manualmente e demorava cerca de 30 a 40 minutos por cliente, dependendo de quão familiarizados eles estavam com a oferta e com o mercado do cliente. Se fosse uma oferta que eles já dominavam, talvez fosse 25, 30 minutos. Se fosse uma oferta que eles não dominavam e tivessem que ir fazer pesquisa, o processo poderia demorar 40, 50 ou até 1 hora. O que nós fizemos foi o seguinte: nós não tentámos reinventar a roda. Nós percebemos como é que eles estavam a fazer o processo manualmente, ok? As perguntas que eles faziam ao cliente, as informações que eles tinham de ter de forma a criar os anúncios e a criar os e-mails, e depois a estrutura tanto dos e-mails como dos anúncios. E nós reparámos que havia uma estrutura. Cada anúncio seguia a estrutura de, por exemplo, começar com um gancho, depois uma história e depois um call to action, um pedido do género: se tu estás a ver este vídeo é porque ainda não fizeste X, Y, Z. Nos últimos 16 meses nós ajudámos mais de 50 empresas a implementar a inteligência artificial nos seus negócios e identificámos as top 3 coisas que não permitem as empresas ir do ponto que eles estão agora ao ponto que eles querem implementando a inteligência artificial. Ponto número 1 é X, Y, Z. Ponto número 2, X, Y, Z. Ponto número 3, blá blá blá. E depois o pedido de ação. Se tu queres saber mais sobre como fazer X, Y, Z, ou se tu queres saber mais como implementar a inteligência artificial no teu negócio, mas não tens 2 anos da tua vida para dedicar a esse estudo, nós fizemos um guia grátis. A única coisa que tens que fazer é ir ao link na descrição. E, pá, isto foi a estrutura de anúncios que nós percebemos após analisar o processo que eles estavam a fazer manualmente. Nós entendemos que eles seguiam sempre esta estrutura e percebemos que a informação que eles pediam ao cliente e que necessitavam de forma a criar tanto os anúncios como os e-mails também era sempre a mesma, que é: quem é o teu público, qual é o problema do teu público, como é que tu resolves esse problema, qual é a tua oferta e qual é a tua garantia. E o que nós fizemos foi, em vez de criar uma plataforma que a eles fosse estranha e diferente de algo que eles já tinham usado, porque não é isso que nós queremos criar e implementar algo nas empresas que elas já estejam habituadas a usar.
Neste caso, eles usavam sempre o formulário do Google de forma a captar esta informação do cliente. Então nós fizemos exatamente o mesmo. Nós criámos um formulário do Google com estas 5 perguntas, que é: quem é o teu público? Que problema é que eles têm? Como é que tu resolves? Qual é a oferta? E qual é a garantia? Isto é o passo número 1. É nós conseguimos captar essa informação. O passo número 2 foi tornar a estrutura que eles usavam tanto para os anúncios como aos e-mails em instruções que pudessem ser dadas a qualquer pessoa, de forma a que, com a informação do cliente, com as instruções de como escrever, a pessoa conseguisse replicar exatamente os anúncios e os e-mails de forma a que tivesse sido o nosso especialista a criá-los. No fundo, o que é que nós fizemos aqui? Nós, entendemos que sistemas, que plataformas, que workflows é que a empresa já tinha atualmente de forma a fazer este processo, ok? Se possível, nós queremos sempre manter o workflow e as mesmas plataformas que a empresa já está a utilizar para a curva de aprendizagem e de adaptação ao novo processo não ser tão duradoura e tão difícil. Ponto número 1. Ponto número 2, nós percebemos que informação é que o nosso cliente precisava do cliente deles de forma a que este processo conseguisse acontecer. Número 3, criámos o formulário de maneira a capturar essa informação. Isto foi tudo feito uma vez. Número 4, percebemos a estrutura que eles usam para criar o conteúdo, neste caso os anúncios e os e-mails, e criámos instruções com base nisto. Este processo demorou cerca de 50 horas e 6 reuniões de back and forth a perceber, neste caso, como é que vocês escreveriam, ou se esta informação for assim, escreveriam assim ou desta forma. Mas após estas 60 horas, nós temos que foram investidas da nossa parte, da parte do cliente foram apenas 3 horas nas reuniões, 6 reuniões de 30 minutos, mas após nós termos construído este sistema uma vez, o sistema agora funciona para sempre. Agora, sempre que o cliente tiver que criar uma nova campanha de anúncios ou uma nova campanha de e-mails, em vez de ter que se sentar durante 1 hora, 30 minutos, 2 horas, o que for, a criar os e-mails e a criar os anúncios, o cliente chega, abre o formulário que já lhe é familiar, responde a estas 5 perguntas: público, problema, serviço, oferta, garantia, e em 2 minutos tem os anúncios e os e-mails criados, que vai num documento Google para o e-mail do cliente, com exatamente o mesmo formato de anúncios e de e-mails, como se tivesse sido o nosso cliente a investir 1 hora do seu tempo manual a criar estes anúncios. E pensemos, se o cliente tem que fazer 15 estratégias novas por mês, são 15 horas que o cliente poupa. E o cliente também sabe que na reunião ele não tem que estar preocupado em como é que vai criar os anúncios, porque isso gasta muito tempo mental. Ele apenas tem que estar preocupado em recolher o máximo de informação possível e o máximo de detalhe para que depois possa inserir essa informação e esse detalhe no formulário, sabendo que no back-end depois tudo ocorre automaticamente e em harmonia. Caso queiras ver uma demonstração desta solução, uma coisa é teoria, outra coisa é como é que funciona na prática, clica no primeiro link da descrição, segue os passos e vais ter acesso a uma demonstração in real time de como é que a automação funciona. O terceiro ponto, e um ponto bastante importante que nós aprendemos nestes últimos meses, é que nem sempre o que o nosso cliente acha que deve automatizar é o que deve ser automatizado primeiro. Ok? Deixa-me explicar. Nós tivemos um cliente que veio até nós e queria que nós lhes criássemos um sistema de inteligência artificial para marketing, porque ele estava com dificuldade, supostamente, achava ele, em vender. O que nós descobrimos, após diagnosticarmos o negócio dele e fazer-lhe as perguntas que nós precisamos de fazer de forma a perceber exatamente o que é que se passa e qual é a situação atual do negócio, nós percebemos que o tempo dele não era dificuldade em vender nem em atrair leads. O problema dele é que ele passava demasiado tempo a entregar o serviço e entregar o produto, o que não lhe permitia passar tempo nas atividades que iam fazer com que ele atraísse mais leads e fechasse mais clientes. E aqui é onde entra a boa gestão. Isto não tem nada a ver com automação nem com inteligência artificial, tem a ver com gestão. Nós temos que diagnosticar o verdadeiro problema de uma empresa antes de sequer começarmos a meter as mãos à massa e começar a criar qualquer tipo de solução ou qualquer tipo de esboço para o que é que nós podemos construir. Porque aqui a questão era simples. Nós podíamos construir uma solução que lhe trouxesse mais vendas e mais leads, mas ele não conseguia dar conta destes novos clientes porque o verdadeiro problema desta empresa era no back-end. Eles não conseguiam dar conta do volume de clientes que tinham. Daí também não terem tempo para estar a vender, ok?
Então, o que é que nós, Revampify, porque nós não somos uma empresa que apenas constrói soluções, nós procuramos ser consultores e trusted advisors aos nossos parceiros e clientes, mostramos ao cliente que ele tentar criar algo neste departamento sem resolver o verdadeiro problema dele, só ia fazer com que o problema ficasse mais profundo. Para fazer este ponto mais claro, vejamos uma analogia que eu gosto de dar muito internamente à minha equipa. Nós temos um submarino. O submarino, quando está acima da água, ele tem um buraco bastante pequeno na parte frontal. À medida que o submarino vai descendo e vai estando sob mais pressão, cada vez esse buraco vai ficando maior, ok? A racha vai ficando mais clara. Porque na verdade isso é o que acontece. Quanto mais pressão nós aplicamos sobre algo, mais nós vamos conseguir ver as falhas e o que é que está incorreto nesse algo. Na analogia é um submarino, neste caso prático era a empresa deste cliente. Se nós lhe trouxéssemos mais clientes e mais leads, só ia fazer com que o negócio dele fosse uma maior confusão, uma maior complexidade e que o serviço que ele estava a entregar fosse pior, o que resultaria que o resultado que ele teria para os seus clientes seria pior, logo teria mais dificuldade em atrair novos clientes e teria uma pior reputação no mercado, porque as pessoas que trabalharam com ele no passado disseram: epá, esta pessoa nós trabalhámos com ela, mas os resultados não foram os melhores. Porquê? É porque a pessoa é má a entregar o serviço? Não, é porque não tem sistemas e está a passar demasiado tempo aqui, o que não a permite estar aqui como líder do negócio, olhar tanto para esta área como para esta área e pensar o que é que a minha equipa tem de fazer nesta parte do negócio, de forma a que todos os problemas que os nossos clientes têm e que nos contrataram para resolver sejam tratados por bem. Neste caso específico, o que é que nós reparamos? A razão pela qual este cliente estava a demorar bastante tempo na entrega do serviço é porque ele tinha que passar cerca de 3 horas por cliente a reunir a informação e a partilhar a informação necessária para criar um sistema de onboarding que fizesse com que o cliente tivesse uma boa experiência. Portanto, vamos recapitular o que é que falámos até agora. O cliente primeiro pensava que o problema dele era vendas. Nós diagnosticámos que o verdadeiro problema era na entrega do serviço e depois, dentro da entrega do serviço, percebemos que o que lhe estava a tirar mais tempo era o processo de onboarding. Então, onde é que nós começámos? Automatizando o processo de onboarding. E isto é a lição deste ponto número 3, que é o que as empresas acham que devem automatizar e sistematizar, nem sempre é aquilo que lhes vai trazer mais retorno, tanto no curto como no longo prazo. E nós temos que pensar estrategicamente. Nós, numa empresa, temos recursos limitados, nós não podemos construir tudo de uma vez. Faz sentido que nós primeiro vejamos claramente qual é o problema verdadeiro da empresa nesse momento e focar-nos em resolver esse problema primeiro. Estando em negócios também já há algum tempo, sabes que se tentarmos fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo, vai acabar por dar mal. O que é que nós queremos fazer? Perceber qual é o verdadeiro problema, perceber qual é o problema dentro do problema e automatizar esse problema primeiro, em vez de focar no problema aparente, ok? Porque isto é uma consequência, porque temos que perceber, isto aqui, a falta de vendas, é um efeito de uma causa. É importante perceber aqui que a aparente falta de vendas do cliente não é uma ilusão e não é algo que simplesmente acontece, é um efeito de uma causa. Neste caso, qual é a causa deste efeito? O efeito, portanto, o resultado final é falta de vendas. A causa é o founder ou a pessoa responsável passar demasiado tempo no processo de service delivery. Mas isto também é um efeito. Qual é o efeito do founder passar demasiado tempo no service delivery? É o facto de ele estar a passar demasiado tempo no processo de onboarding. Então nós fomos de um efeito para outro efeito à verdadeira causa. O facto do cliente passar demasiado tempo no processo de onboarding faz com que o cliente passe demasiado tempo no processo de service delivery, faz com que o cliente não passe o tempo necessário no processo de vendas, ok? E agora percebemos o problema que o cliente nos trouxe, e isto é um caso real, o problema que o cliente nos trouxe foi falta de vendas, mas o verdadeiro problema é a pessoa estar a passar demasiado tempo no processo de onboarding. Então nós começamos aqui, mapeamos, percebemos como é que ele está a ser feito manualmente e automatizamos. Tão simples quanto, mas de nada nos serve, é o que nós costumamos dizer. A parte mais fácil é a verdadeira automação, é criar automação, fazer com que a automação funcione. A parte difícil é perceber o que automatizar e o que sistematizar.
Daí nós vermos a importância, e não é por ser eu que estou aqui à frente da câmara dizer isso, porque nós fazemos este tipo de serviço, mas daí a importância de falar com alguém que já fez este diagnóstico em mais do que 50 empresas e perceber, este é o meu negócio, faz-me as perguntas que tens que fazer, mas ajuda-me a criar um negócio melhor. Eu acho que há muito o tabu de não se deve falar de negócios, de preço, de eu estou-te a tentar vender um serviço ou eu estou-te a tentar ajudar. Não. Tu tens um problema. Se eu tiver a solução para esse problema, porque é que não haveríamos de colaborar de forma a que tu ganhes e eu ganho? É financeiramente irresponsável, caso isso seja verdade, ou seja, tu teres um problema que eu consigo resolver, é financeiramente irresponsável nós não colaborarmos, porque tu vais sempre continuar com esse problema, a menos que faças algo quanto a isso. E enquanto tiveres esse problema, não vais conseguir escalar o teu negócio e passar ao próximo nível, onde vais ter novos problemas e vais ter que os resolver para passar ao próximo nível, onde vais ter novos problemas, and so on, and so on, and so on. E por hoje é tudo. Caso queiras saber mais como implementar a inteligência artificial no teu negócio, nós temos mais vídeos já preparados no canal para ti, que vão dar a ti as ferramentas necessárias para tu implementares esta nova tecnologia no teu negócio, de forma a conseguir escalá-lo de uma forma mais sustentável e mais previsível.